Salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo mais uma aula. Nessa aula 3 nós vamos aprender mais um pouco sobre questão de variáveis. Vamos abrir aqui, criar um arquivo. Vamos fechar aqui, abrir o PHP e fechar o PHP. Colocar aqui aula 3, que é para a gente não se perder. Aula 3. Agora eu vou dar um Ctrl S e a gente vai salvar o nome do arquivo. Aula 3. Muito bem. Nós vamos criar então uma variável. Vamos criar aqui uma variável. Variável nome. Variável nome vai receber o nome João, por exemplo. Variável nome recebe João. Agora vamos criar mais uma variável. Variável idade. Vamos colocar 25 anos. O João tem 25 anos. Então, aqui eu estou criando variável. Abri aqui o dólar, coloquei o nome. Pode colocar, por exemplo, quando você estiver mais avançado na programação, você pode usar, por exemplo, o nome da variável, nome completo, por exemplo, aqui, ó. Que o nome de variável ficou mais extenso, mas você sabe que aqui vai receber o nome completo. João da Silva, por exemplo. Então aqui, ó, é uma prática que a gente utiliza, por exemplo, colocar o início da variável aqui com minúsculo, né? E o restante aqui, ó, a gente começa com maiúsculo. Tá vendo? Ó, com nome completo. Ó. E aqui a idade. E agora, nós vamos colocar aqui, por exemplo, o saldo. Vamos dizer que o João ele tem um saldo aqui. Ó. O saldo dele de 1.500. Ó, 1.550. Você veja que quando eu estou colocando, por exemplo, número, eu não estou colocando entre aspas aqui, ó. É exatamente assim. Porque eu posso precisar depois fazer um cálculo ou somar o valor, né? Eu posso somar o valor. Então, no banco de dados, aqui, por exemplo, a questão de valor, ele vai estar assim, ó. A casa decimal aqui, ó, por ponto. Quando a gente mostra para o cliente, geralmente é assim, né? Já deixa formatado assim, ó. Mas quando a gente envia para o banco de dados ou traz do banco de dados, ele está assim, ó, 1050. Muito bem, mas essa parte de criar, por exemplo, a parte do banco de dados, nós vamos chegar lá. É aqui apenas a aula 3 para você entender os conceitos de variável. Muito bem. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó, variável. Então aqui é a variável. Existe a variável, existe também as constantes. Vou botar aqui, ó. Constantes. Vamos botar aqui a variável, tá aqui entre as, muda. Ou seja, ela pode mudar. A constante não muda. Vou dar um exemplo agora. Por exemplo, quando eu vou usar uma variável, isso daqui é o quê? Uma variável, ok? E agora, quando eu uso a constante, eu já não uso mais variável. Eu já uso já o define aqui, ó. Ó, define, ou seja, define. Vai definir o quê? Vai definir o nome. Vou colocar aqui, por exemplo, pi, vírgula, e aqui eu venho com o valor. Então, o valor de pi é 3.059. E aqui, ó, eu vou fechar
Opa, ele fechou aqui sem necessidade, aqui, ó. Pronto. Então aqui eu estou criando uma constante. Olha só, quando eu quero criar uma constante, eu utilizo define. O define, ele não muda, ou seja, o valor que eu colocar aqui, eu posso utilizar ele em qualquer lugar do código e ele vai ser sempre o mesmo valor. A diferença, por exemplo, aqui ó, no nome, quando eu estou fazendo o cadastro, eu não vou fazer cadastro apenas de um nome de pessoa. Por exemplo, o banco de dados só vai ter só o João da Silva. Então a variável vai servir para me receber outros nomes. Mas existem situações, por exemplo, que eu tenho que usar o define porque eu quero um valor fixo. Não quero que mude. Por exemplo, vamos dizer que seja o nome do site. Vou colocar um define. Abre aqui, coloca o nome que vai ser, ó, site. Coloca uma vírgula. Colocar aqui, ó, www.site.com.br. Um exemplo, tá? Vou diminuir só um pouco aqui a tela. Então, olha aqui a diferença. Variável e a constante. Então, quando você vê aqui o define, é uma constante, ou seja, ele não muda. Como é que a gente faz para exibir, no caso da constante e no caso, por exemplo, do define, né? Do constante e da variável? Vamos fazer isso agora. Por exemplo, eu vou abrir aqui um echo. Opa. O echo ele serve para você exibir. Vamos exibir, por exemplo, a variável. Vou colocar aqui nome e coloco o nome da variável. Opa, nome completo, o nome da variável. Então aqui ele vai aparecer o quê? Esse nome aqui, ó. Quando a gente exibir, ele vai aparecer esse nome. E aí vamos colocar, por exemplo, o valor de π. E aí eu vou apresentar o quê? Aqui, ó, o define, que é a constante. O valor de π. Concatenar aqui com ponto e vou colocar aqui, ó, π. Então eu estou usando aqui, ó, você vê que o define, esse é o nome que eu vou utilizar. E aqui está o valor dele. Ó, por exemplo, site. Aqui está o valor dele. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vamos abrir aqui o navegador e vamos ver esse valor aqui aparecendo. Tanto o nome como o valor de π. Vamos entrar aqui na nossa aula 3. Aula 3. Ó, tá vendo que apareceu aqui, ó? Vamos colocar aqui um BR só para separar a linha. Vem aqui, eco, e coloca um BR. BR ele serve para separar uma linha, né? Dividir uma linha de outra aqui, ó. Por exemplo, tá vendo? Vou aumentar um pouco aqui. Separar um pouco aqui. Então você veja aqui, ó, que eu estou exibindo a variável e eu também posso exibir aqui a constante. Então, quando você vai escrever uma constante, você quer que seja um valor fixo, por exemplo. Vamos supor que seja o site. Então, é aqui, ó. Vou exibir o site, por exemplo. Eu coloco aqui. Nome, opa. Endereço do site é. Endereço do site é. Ó, tá vendo? Então, ou seja, não vai mudar. Então, quando eu vou definindo uma constante, é um valor que eu quero colocar dentro dessa constante que ele não vai mudar. Então, em qualquer lugar do código, eu posso usar
esse define, né, essa constante, para exibir o valor. No caso da variável, esse valor eu posso modificar ele. Né? Por exemplo, no caso do nome, vou incluir João, incluir Maria, então vou usar a mesma variável para incluir vários valores no banco, tanto para incluir e também para fazer a pesquisa. Né? Quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou usar uma variável para fazer aquela pesquisa. Ok? Então, hoje nós aprendemos mais sobre as variáveis e as constantes. Quando é variável, você abre aqui ó, o dólar e cria o nome da variável. Quando ele é uma constante, você usa o que? O define, ou seja, definir, para você definir. Então você usa o define. E para exibir, por exemplo, se eu não quero exibir nada, então eu só comento aqui, ó. Não vai aparecer nada. Ó, vou salvar, vamos ver aqui. Ó, não aparece nada porque eu comentei o código. Então ele, quando você comenta, ele lê o arquivo, porém, como ele sabe que é comentário, ele não exibe. Eu quero exibir, eu deixo o eco aqui e aí agora ele vai aparecer. Olha só, beleza? Então fica mais esse vídeo. Se você gostou, você não é inscrito, você se inscreve, dá um gostei, se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo e aguardo você na próxima aula. Ok? Um grande abraço, tudo de bom e até lá.